Vamos dar início ao nosso culto. Houve uns imprevistos aí, mas aprove o Senhor ser assim, dessa forma, né? E glória a Deus por tudo. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor, Pai, essa noite. Te agradecemos porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ó Senhor, abençoa aqueles que estão por vir ainda ao culto. Protege, Senhor. Nós sabemos que essas chuvas prejudicam muitos, mas nos abençoa também, porque nós necessitamos dela e sabemos que é bênção do Senhor. Nós te louvamos, Pai. Cuida de todas as coisas aqui nesse culto. Cuida dos louvores, do momento dos dízimos. Ó Pai, da palavra que vai ser ministrada, da ceia. Enfim, tudo, Pai, tudo. Seja para a honra e glória do Senhor. Que o nome de Jesus seja cultuado essa noite, Pai. Nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos agora dar os avisos, né? E o primeiro é a nossa celebração de Natal, que vai ser, pode se assentar. A nossa celebração de Natal, que vai ser dia 21/12. Dia 21, tanto de manhã, né, às 9, como às 19 horas. Não perca, convide um amigo, um parente, a sua família, traga a sua família toda para assistir, que vai ser uma bênção, né? Em vez de ficar em casa lá assistindo o que? Show sair correndo, né? Venha trazer aqui, venha adorar o Senhor, venha se alegrar aqui com esses momentos aqui tão preciosos de adoração ao Senhor. Amém? Nossa celebração do Ano Novo vai ser dia 31/12, né, na virada do ano, às 22 horas, 10 horas. E só passar para o Otávio aqui, que vai ter um sistema aí de alimentos, né? Nós vamos ter o nosso jantar, né, de Ano Novo. É importante que você, se vier, e eu tenho certeza que você virá, né, vai participar, que você dê o seu nome para que a gente possa se organizar com relação à alimentação, né, para que não venha faltar, mas também nem desperdiçar. Então, você vai procurar o Eudes, se você vier, sei que você vai vir. Então, dê o seu nome para ele, para que tudo isso possa ser organizado em tempo. Amém? Vou reforçar também a necessidade, né, da gente fazer a nossa inscrição do Acampa Betel. Amém? Está fraquinho demais, né, esse Acampa Betel. Então vamos lá, hein? Agora bem mais alto, hein? Vamos fazer a inscrição do Acampa Betel. Ai, tá melhorando, hein? Vamos perdendo com a Acampa Betel, é bacana demais, né? Lá vai ter momento de lazer, palavra, comunhão, né? A nossa confraternização lá, tem sempre um churrasquinho lá, né? Muito bom esse tempo aí, esse período, em vez de você ir pro carnaval da vida aí, ó, e esse mundo aí tá tão terrível, né? Belo Horizonte está atraindo muito turista, muita confusão. Então é o momento de você se retirar mesmo, é um retiro com o Senhor. Aproveita. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus juntos, em 2 Crônicas 7:14. Eu vou ler junto aqui também, porque às vezes a versão muda, mas vamos ler junto? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Olha que bênção, olha que bênção. Presta atenção nesse verso da Bíblia que é muito importante. A humilhação, a conversão ao Senhor, para que o Senhor possa sarar a nossa nação, né? Nosso povo vai perecendo por não conhecer a verdade, nosso povo vai perecendo por não se humilhar na presença do Senhor e nem saber adorá-lo. Muitas pessoas não sabem nem quem é Jesus. Irmãos, nós não temos que trazer pessoas para a igreja, nós temos que levar Jesus para as pessoas. Nós temos que levar Cristo às pessoas. Depois você traz ela para a igreja, para a comunhão dos santos. Mas nós temos que levar Cristo
as pessoas, levar o arrependimento, a palavra de arrependimento a cada uma delas. Amém? Louvado seja. Vamos adorar a Deus com alegria? Amém. Vamos cantar então ao nosso bom Jesus. Louvaremos a Ele em todo o tempo, com chuva, sem chuva, com sol. Esse é o convite a você, adorar o Senhor com alegria, hoje e sempre. Salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Motivo maior da nossa celebração. Cante isso. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo é tempo de nós louvarmos ao Senhor. Com nossa confiança presa em Cristo, nós podemos dizer: Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. amém. Em todo tempo é tempo de nós louvarmos ao Senhor. Hoje é tempo de nós adorarmos a Ele, entregarmos a Ele o nosso coração, uma adoração sincera, coração contrito, coração que se coloca à disposição do fazer do Senhor. Com mais uma canção, você é convidado a adorar ao Senhor, declarando isso. Hoje é tempo de louvar a Deus. No meu coração habita o Espírito Santo.
do Senhor, por isso sou feliz, por isso canto, por isso sou alegre. Esse é o motivo de nós podermos exaltar ao Senhor e entoar a Ele louvores. Vamos cantar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. No meio dos nossos louvores, No meio dos louvores, Deus habita, e é o seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem vamos começar mais uma vez. Você vai declarar isso com alegria no seu coração. O Senhor habita em você, habita no seu coração, em nosso meio. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. No meio dos louvores, Deus habita, Ele habita, e é o seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Seu convite é você louvar ao Senhor, porque Ele habita em seu coração. É isso que nós cantamos. Em nós agora, agora quando? Agora pós-salvação, pós-presente recebido. Ele habita em seu coração. E você pode ter a certeza disso. E com muita alegria reconhecer que a presença do Senhor, presença presente, todos os dias, nos move a entregar a Ele uma adoração sincera. Ele é o centro de nossas vidas. Ele é o nosso Deus, nosso Senhor. A Ele nós confiamos a nossa vida. Confiamos também aos nossos bens, aquilo que temos. Isso que nós vamos fazer agora, enquanto cantamos mais uma canção, enquanto você diz isso do mais profundo do seu coração. O Senhor é o centro de tudo que há, da nossa existência, da nossa vida, o centro da nossa igreja. É o centro de tudo que temos, e tudo volta para Ele. Então, enquanto você canta isso, você pode declarar isso de outra forma, trazendo o seu dízimo e a sua oferta.
com gratidão e generosidade, compreendendo a necessidade que temos de abrir o nosso coração para declarar que dependemos do Senhor. É uma forma de nós dizermos isso. Apesar de trabalharmos, apesar de esperarmos, ansiosamente a nossa remuneração, tudo aquilo que vamos receber, isso é fato que nós esperamos, nós podemos ter a plena confiança de que o Senhor supre as nossas necessidades todos os dias. Isso não vem de nós, isso não vem do nosso esforço, é fruto da graça dEle, da misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Uma forma de você dizer isso é então participando desse momento, declarando a sua dependência única e exclusiva do Senhor, da boa mão do Senhor. Enquanto você canta, você é convidado a participar desse tempo. Jesus é o centro. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus é o centro de sua igreja.
Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Encontraremos Ele. Jesus, Certeza que temos. Jesus, 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 e em teu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, Jesus. Senhor, nós oramos a Ti, Pai. Entregamos ao Senhor o nosso coração e declaramos que Tu és o centro das nossas vidas. O centro daquilo que somos, o início, o meio e fim. O Senhor é a nossa vida, só vivemos pelo Senhor e por causa do Senhor. E reconhecemos que um dia encontraremos contigo, ó Deus, e teremos a alegria de juntos como igreja celebrarmos ao Senhor, juntos. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque por meio do seu amor, por meio da graça do Senhor, nós temos livre acesso a Ti, Pai. E podemos declarar, ó Deus, com liberdade neste lugar, que Tu és o centro das nossas vidas, o centro do nosso coração. Queremos colocar diante do Senhor os nossos corações, as nossas vidas, os nossos desejos, os nossos planos. E, ó Deus, certamente ao findar um ano, nós fazemos planos, nós imaginamos coisas para um novo ano. E queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, seja o centro de tudo isso que nós estamos planejando. Que nossa vida, ó Deus, possa refletir a vontade do Senhor. Seja o centro em nossos corações. Ó Deus, alinha os nossos caminhos, os nossos passos à Tua vontade. Alinha, ó Deus, os nossos desejos, sonhos dos nossos corações ao desejo do Senhor. Que nossa oração seja sempre, ó Deus, a vontade do Senhor. Possamos compreender a vontade do Senhor e assim fazê-la. Talvez estejamos pensando, ó Deus, na vontade do Senhor para cada um de nós, exclusivamente. Mas nós queremos nessa noite, ó Deus, pedir ao Senhor que nos conduza a fazer a Tua vontade, independente daquilo que nós achamos, independente daquilo que nós queremos, independente daquilo que nós desejamos. Queremos que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Queremos refletir isso, a centralidade de Cristo. Que nossa vida possa ser um espelho, um reflexo claro e puro de tudo isso, do amor do Senhor, da graça do Senhor, da Tua misericórdia. Permita, ó Deus, que vivamos em unidade, como cantamos tantas vezes, como igreja do Senhor aqui celebramos tantas vezes. Permita que isso seja uma realidade no nosso meio e em nossas vidas, na vida da nossa igreja, da nossa Betel. Queremos Te dar graças, ó Deus, porque em meio a todas as coisas nós podemos ver a Tua boa mão operando, ó Deus, e agindo no meio de nós. E neste tempo agora que nós cantamos e adoramos o Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Deus, nós declaramos que Tu és o centro das nossas vidas e que os nossos recursos, tudo que temos, está ao dispor do Senhor para fazer a Tua vontade. De nada vai valer, ó Deus, o dinheiro, a prata, o ouro, os recursos, ó Deus, se não forem empregados em Tua obra. Faz-nos entender isso. Nós aprendemos isso aqui hoje pela manhã, oramos isso e nós pedimos isso mais uma vez. Seja o centro dos nossos corações. Que a Tua vontade, ó Deus, possa iluminar os nossos passos, ó Deus, e trazer descanso ao nosso coração. Continue conosco, falando conosco nessa noite, nós te pedimos isso, através da Sua palavra. Toque cada coração, que haja transformação de vida neste lugar, ainda hoje, nós te pedimos isso, Pai. Permita que nós saiamos daqui diferentes da forma pela qual nós entramos, abastecidos para mais uma nova semana que já se iniciou. Nós pedimos isso. Esteja conosco, fala conosco, no nome de Jesus que nós oramos. Amém
Amém, amém. Você pode se sentar. Som. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Amém? É um prazer nós estarmos aqui nessa noite mais uma vez para cultuarmos, continuarmos, o culto ao Senhor que iniciamos hoje pela manhã. Tivemos uma sequência do culto à tarde, o pessoal do louvor, e agora estamos aqui à noite. É um motivo de muita alegria para nós estarmos aqui, temos essa oportunidade e o privilégio de cultuarmos ao Senhor. Isso é muito bom. Eu queria pedir aos irmãos, por gentileza, que abrissem a Bíblia. Um texto bastante conhecido, está em Filipenses, capítulo 4, nós leremos os versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Amém? A versão que a Dani colocou ali é a mesma versão que eu trouxe. Estou até com a Bíblia do Davi aqui da escola. A versão NAA, Nova Almeida atualizada. A palavra do Senhor nos diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, bendizemos o Teu nome, porque o Senhor está entre nós. Obrigado pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor em comunidade. Nós lemos aqui a Tua palavra, que por si só ela o faz, ela não depende de nós, ó Deus. Que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Teu Espírito Santo traga clareza e nos ilumine nessa noite para que saímos daqui cheios de Ti, cheios da Tua presença e transformados pela Tua poderosa palavra. Nós oramos agradecidos por intermédio do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o tema da reflexão dessa noite é uma pergunta: por que nos preocupamos tanto? Por que o excesso de preocupação norteia a nossa vida e o nosso coração em todo instante? Otávio colocou bem aqui, nós estamos chegando ao final de 2025. E se nós fizermos uma retrospectiva, desde janeiro até agora, inúmeras situações aconteceram. Situações boas, situações ruins, alegrias, tristezas, dificuldades. E agora nós estamos ao final de 2025 e de 2026 está por vir. Mas mesmo assim, por que nós nos preocupamos tanto? Estamos aqui hoje preocupados. Amanhã é segunda-feira. 2025 está encerrando. E 2026? Como que será? A preocupação, ela vem desde sempre na sociedade. Ela é uma experiência universal. Acredito que todo ser humano, ele passa por essa experiência. Em alguns momentos ela é menor, mas em alguns momentos ela potencializa e ela cresce muito. E a preocupação, ela atravessa culturas, idades, gerações, em todo momento. Preocupação, na verdade, na original é preocupação. É uma palavra ambígua aí, onde nós preocupamos a nossa mente de algo que ainda não aconteceu.
Nós canalizamos a nossa energia, o nosso foco em algo que está no futuro e que nós nem sabemos que irá acontecer. Jesus ele diz em Mateus 6,34 assim: não vos preocupeis, pois, pelo dia de amanhã. Nós não temos, Jesus aqui nos orienta a não nos preocuparmos, né? Ele nos ordena isso. E Jesus aqui, ele não está promovendo em nós uma irresponsabilidade. Cadê meu amigo Neuber? Ele citou nessa manhã aqui. Nós não estamos sendo negligentes quanto a cuidar da nossa vida. O Neuber trouxe isso muito claro para nós aqui nessa manhã. Mas ele traz aqui a nossa dependência diária em Deus. Porque tem uma diferença. Às vezes as pessoas dizem, então vou esperar em Deus, vou ficar vivendo de uma forma bem tranquila, não vou exercer, não vou trabalhar, não vou cuidar da minha família, não vou congregar. Não é isso. Jesus aqui ele não nos isenta da responsabilidade, mas ele nos traz a questão da dependência diária nele. E a preocupação, ela sempre vive no futuro, é sempre de algo que nós visualizamos, que nós mentalizamos. Mas o que ela faz conosco? Ela rouba a paz do nosso tempo presente. É uma coisa que pode acontecer lá, ou não, mas ela tira a paz do nosso presente. E essa preocupação, ela é uma das maiores batalhas que todos nós, seres humanos, temos. E ela inicia aqui na nossa mente. Qual que é a nossa preocupação? Nós preocupamos com o amanhã. Amanhã é segunda-feira, não é verdade? Nós preocupamos com o nosso sustento, a economia do país. As tarifas estão aumentando. Essa guerra política no mundo. Será que eu vou ter como sustentar minha família amanhã? Questão da saúde. Estou aqui hoje bem. Como que será? Eu terei saúde para quanto tempo? Carol citou lá em casa, nós estávamos vindo para cá. Ela falou assim, Deus, me dê saúde, porque eu preciso cuidar dos meus filhos. Deus, crianças, passa essa preocupação na nossa mente. E principalmente com a questão do nosso futuro. E a pergunta que guia essa reflexão nessa noite é: por que nos preocupamos tanto, mesmo crendo em Deus? Nós estamos aqui todos os domingos, cremos em Jesus, temos Ele como o nosso único e suficiente Salvador, temos a Bíblia como a nossa regra, nossa base de regra, de fé e de prática, mas mesmo assim, por que eu me preocupo tanto mesmo crendo em Deus? E para nossa satisfação e alegria, a Bíblia, ela não ignora essa realidade, irmãos. Muito pelo contrário, ela nos oferece uma resposta clara e um caminho bem seguro contra isso. C.S. Lewis ele vai dizer que a ansiedade não esvazia o amanhã de seus sofrimentos, apenas esvazia o hoje de sua força. O que ele está dizendo aqui? Nós não estamos isentos do sofrimento. Neuber colocou isso aqui pela manhã também. Nós, como cristãos que servimos Jesus, nós não estamos isentos da preocupação, da angústia, do luto, da dificuldade, do desemprego. Isso tudo nos assola também. Só que ele fala aqui que o que ele faz? O que a preocupação faz? Ela esvazia do hoje a sua força. Quando nós nos preocupamos, toda a energia, toda a alegria que nós temos, ela vai embora. E nada pior do que viver um dia dessa forma. Nós tivemos essa chuva intensa, e ontem eu fui jogar um futebol pela manhã, aí um rapaz amigo nosso falou assim, Renato, eu não dormi essa noite. Quando começou a chuva 1h da manhã, de 1h da manhã até as 4h30 da manhã, eu fiquei acordado, era como se o prédio estivesse balançando. Aí eu me lembrei e falei assim, que sensação horrível. O Neuber citou hoje pela manhã também, o prazer de acordar, que nós só conseguimos valorizar uma noite de sono quando nós passamos uma noite de sono acordado. E é isso que a preocupação faz, tira a nossa paz do hoje. E a preocupação também, o que ela traz em nós? Ela desloca a nossa fé. Todos nós temos fé, todos nós cremos em algo ou em alguém. E a verdadeira questão não é se cremos,
mas onde nós canalizamos a nossa fé? Qual que é o foco da nossa fé? E quando nós nos preocupamos de forma excessiva, nós não deixamos de crer, mas nós mudamos o objeto da nossa fé. Nós cremos, mas onde está o foco da nossa fé? Nós canalizamos o nosso olhar onde? Nós mudamos o objeto. E aí o que acontece? A nossa fé ela passa a estar focada no problema. O problema cresce mais do que Deus. Às vezes um problema pequeno ele potencializa. A fé ela vai no pior cenário. Quando nós tiramos a nossa fé de foco, nós passamos diante de uma situação a ver só o lado negativo. Pensamos que o que há de pior daquele contexto, se porventura acontecer, ele é pauta do nosso olhar naquele momento. E a fé também na própria limitação. Nós confiamos mais em nossa incapacidade do que no poder divino. Nós isentamos o poder divino e passamos a confiar na nossa incapacidade. Jó 3,25 diz assim: aquilo que eu temia me sobreveio. Olha o que Jó diz aqui. Jó não diz que perdeu a fé. Ele fala aqui que ele temeu. Então o que acontece? O temor aqui na vida de Jó tomou o lugar da confiança. Houve uma inversão. Ao invés de ele confiar, ele passou a temer. A fé de Jó ela não desapareceu. Ela apenas saiu do lugar certo. Queridos, quando a fé sai do trono de Deus, a ansiedade ocupa o coração. E se nós não nos atentarmos a isso, diariamente, em várias circunstâncias, a preocupação ela quer ganhar a nossa mente e também o nosso coração. Paulo aqui em Filipenses 4:6, a palavra preocupação, ela significa dividir a mente ou fragmentar o coração. E ela cria uma divisão no nosso interior, fazendo com que o coração tente servir a Deus e ao medo ao mesmo tempo. Nós ficamos divididos. E essa divisão e essa incerteza, ela gera em nós uma angústia muito grande. C.S. Lewis ele vai dizer mais uma vez assim, que a ansiedade é um reflexo de um coração que tenta viver em dois mundos ao mesmo tempo. Nós ficamos desnorteados. Eu vou confiar em Deus, vou confiar em mim, eu vou temer, eu vou acreditar. Paulo escreve aqui para a igreja de Filipos, e era uma igreja fiel, generosa, e uma igreja parceira de Paulo no Evangelho. E aqui Filipenses fala, de modo geral, o livro de Filipenses, ele fala e traz sobre a alegria no Senhor, fala também sobre o contentamento, sobre Cristo como centro da nossa vida, nós acabamos de cantar isso aqui, e também fala de paz em meio às lutas. O tema central do livro de Filipenses, Cristo é suficiente em toda e em qualquer circunstância, né? E mais precisamente no capítulo 4, ele trata da vida prática do cristão, onde fala aqui de conflitos, de ansiedade, fala também do medo e fala da paz. John Piper vai dizer assim que a alegria cristã não é a negação da dor, mas é a certeza de que Deus governa até na dor. Então nós vemos isso de forma muito clara no livro de Filipenses. A alegria cristã não é a negar a dor, nós vamos ter dor sim, faz parte da nossa caminhada, mas nós temos a certeza e a convicção de que Deus governa até em meio à dor. Mas Renato, mesmo assim, mas por que nós nos preocupamos tanto? Mesmo sabendo que Deus governa na dor. Quero trazer rapidamente alguns pontos aqui. Vai linkar muito com o que o nosso irmão Neuber nos trouxe pela manhã. Primeiro ponto, nós queremos controlar o que nós não controlamos. Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. O versículo aqui, ele reconhece o nosso planejamento. Nós temos sonhos, planos, anseios, propósitos.
mas enfatiza que Deus é quem guia o resultado final. E aí é o X da questão, nós queremos que o resultado final seja aquilo que é bom para nós. Calvino afirma que tentar controlar o que Deus reservou gera inquietação. Grande parte da inquietação e da preocupação que invade a nossa vida diariamente é justamente isso. Deus já reservou aquilo ali para nós porque Ele é soberano. E eu tentar acreditar que vai acontecer do jeito que eu acredito que seja bom para mim, gera inquietação. Eu deixo de confiar e passo a querer, a almejar que tudo aconteça sob o meu controle. E aí o que acontece? Nós preocupamos porque nós oramos pouco e carregamos mais. Nós oramos pouco e carregamos demais. Nós precisamos entender que entregar a direção dos planos a Deus é confiar no seu cuidado. Em quem ou no que temos confiado? Nas nossas articulações, nas nossas forças, no dinheiro, na política, no poder? Ou temos entregado ao Senhor e crendo no cuidado dEle? Nós cantamos aqui, em todo tempo eu te louvarei, em todo tempo eu te adorarei. Eu poderia dizer nessa noite também, será que podemos falar assim, em todo tempo eu confiarei em Deus? Ou em todo tempo, mais ou menos, em algum tempo eu vou confiar em mim, porque eu sou bom. Em todo tempo eu vou confiar em mim, porque eu sou forte. Em todo tempo, às vezes eu vou confiar em mim, porque eu tenho recursos. Segundo ponto, confiamos mais em nós do que em Deus. Provérbios 3,5 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A ansiedade cresce quando nossa própria razão e habilidade se tornam o alicerce da nossa vida. Se nós colocamos a base da nossa vida, o nosso alicerce na nossa própria razão, não tenha dúvida, a preocupação vai nortear o seu coração e a sua mente. Nós precisamos desenvolver uma fé ativa e lembrarmos diariamente que Deus tem a visão completa do futuro. Completa, não parcial. Nós temos a visão muito rasa, nós conseguimos ver até ali. Passou dali só o Senhor que pode fazer. Então nós precisamos lembrar que somente o nosso Deus é quem tem a visão completa do futuro. Terceiro ponto, nós esquecemos quem está no trono. O salmista diz no versículo 47, capítulo 47, versículo 8 assim, Deus reina sobre as nações, Deus está assentado no seu santo trono. Irmãos, Deus é soberano sobre todos os acontecimentos. E não apenas futuramente, mas agora. Às vezes nós pensamos assim, Deus ele controla lá na frente. Deus vai fazer lá na frente também. Mas Ele controla também o agora. E esquecer da soberania de Deus é a raiz da nossa preocupação. Nós precisamos, como diz o pastor Pedro, tatuar isso na parede do nosso coração. Jamais podemos esquecer da soberania de Deus. Ele não perde e não perderá o controle de nada. Nós precisamos sempre lembrar que Deus governa, mesmo quando não compreendemos os eventos. E na maioria das vezes, nós não vamos compreender. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, essa palavra antes é muito importante aqui, que significa substituir a preocupação pela oração antes que o medo domine. Aqui é uma prevenção.
não uma reação. A palavra antes aqui, ela estabelece uma troca, uma substituição. Mais ou menos assim, ó. Antes de se preocupar, ore. Antes de se desesperar, fale com Deus. Antes de carregar, entregue. O que Paulo nos diz aqui? Não depois que tentar tudo, mas antes. Eu acho que aqui está o nosso grande equívoco nesse sentido. Nós fazemos tudo para depois, se tudo não alcançar o objetivo que queremos, aí eu vou orar. Aí eu vou entregar. Aí eu vou pedir. E nós precisamos entender que a oração é a única resposta imediata para a ansiedade. Por isso que ela deve ser preventiva e não reativa ou posterior aos acontecimentos. Sempre que surgir a preocupação, queridos, leve-a imediatamente ao Senhor em oração. Eu preciso aprender muito isso. Muito. Porque o coração que ora antes, ele descansa depois. O coração que ora antes, ele descansa depois. Mas em tudo, qual que é o objetivo de em tudo? O que significa em tudo? Em tudo quer dizer em todas as situações da nossa vida, sem exceção. Só que nós não fazemos isso em tudo, só nos momentos mais difíceis. Nós pensamos que devemos orar e suplicar e ter gratidão somente quando as coisas apertam. Mas Paulo nos orienta aqui que deve ser em tudo. Deus quer participar de todas as áreas da nossa vida, sem exceção. Não, Deus vai participar da minha vida somente no momento que eu estiver aqui cultuando, na comunhão, na ceia. Ah, não, lá no meu trabalho ele não pode participar. Na faculdade não pode. No meu lazer ele não pode participar. Oração, sinônimo de relacionamento. Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e responder-te-ei. A oração ela estabelece um contato direto com Deus. Nós não precisamos de intermediários. A oração é comunhão, diálogo constante com Deus. Não é somente pedir, é aproximar do Pai. E quando nós não oramos, queridos, no cenário que nós estamos vivendo, nós vamos ficar sozinhos com os nossos medos. Quando nós não oramos, nós vamos ficar sozinhos com as nossas angústias. Nós vamos ficar sozinhos com as nossas preocupações. Porque a oração, ela fortalece a confiança. E nós não podemos esquecer nunca, Deus ouve as nossas orações. E não somente ouve, Ele responde. Segundo ponto, súplica. Salmo 86, versículo 1 diz assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado. Aqui nós vemos que o salmista fala assim, pegasse Deus, o rosto dele virasse e falasse assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem o mundo todo para cuidar, mas olha só para mim nesse momento. Eu preciso da sua atenção só para mim. A súplica é o reconhecimento de que precisamos de Deus. Isto mostra que nós temos humildade e uma entrega total. O que nós temos tentado resolver sem Deus? Será que isso não é a causa de grande parte da preocupação na nossa vida? Tentarmos resolver tudo sem Deus? A preocupação ela vai diminuir quando a dependência de Deus aumentar. À medida em que cada circunstância da nossa vida
nós dependemos mais do Senhor, automaticamente o reflexo é a preocupação e a ansiedade diminuir na nossa vida. Ação de graças. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças. A gratidão transforma o foco da mente, da preocupação para o reconhecimento da bondade de Deus. A gratidão demonstra fé mesmo antes da resposta. Como nós precisamos ser gratos. Quando nós mantemos a gratidão, eu costumo dizer, é como se nós estivéssemos dirigindo e nós olhamos para o retrovisor da nossa vida. E nesse mundo pós-moderno nós temos a ousadia de olharmos só para frente. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas quando nós olhamos para o retrovisor da nossa vida e vemos o quanto o Senhor já fez e tem feito por nós, não tem como o nosso coração não se encher de gratidão ao Senhor. Não tem como. E nós precisamos manter o nosso coração grato. Ou será que nós temos sido gratos apenas quando Deus responde? Se Deus me responder, eu sou grato. Se a resposta vier e não for de acordo com o que eu quero, mais ou menos. A gratidão, ela quebra o ciclo da ansiedade. A gratidão, ela quebra o ciclo da preocupação. Resultado de tudo que nós vimos aqui está em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Quando nós oramos, suplicamos, temos ação de graça, com ação de graça, o resultado é a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. A paz aqui nesse sentido é como se fosse um sentinela. A cidade de Filipe, ela era uma colônia romana, então eles usam muito essa linguagem militar, de disciplina. E aqui fala como se fosse um soldado à porta da nossa mente e do nosso coração, guardando a nossa mente e o nosso coração da preocupação e da angústia. O coração inquieto só descansa quando repousa em Deus. Irmãos, quando a angústia, a inquietação, a preocupação assolar o nosso coração, isso pode acontecer. O único lugar onde podemos encontrar descanso é repousados em Deus. Não existe outro local. Nós precisamos permitir que a nossa mente se concentre na soberania de Deus para experimentar essa paz duradoura. Isso não é apenas um estado mental psicológico, mas é uma tranquilidade interior baseada em nossa paz com o próprio Deus. Quando nós falamos de paz que excede o entendimento, vai muito além da nossa limitação e razão humana. John Piper vai dizer que a paz interior nasce quando submetemos nossos pensamentos à soberania de Deus, não quando tentamos controlar o futuro. O Neuber trouxe isso pela manhã. Nós vamos experimentar dessa paz quando nós submetemos à soberania de Deus e não quando nós tentamos controlar o futuro. Renato, o que eu posso aplicar isso hoje na minha vida? Troque a preocupação pela oração. Troque o desespero pela súplica. Troque a murmuração pela gratidão. Leve tudo a Deus. Não somente o que você acha importante. E principalmente, antes de ver, confie. A ansiedade é sinal de excesso de controle. Mas a paz é fruto de confiança total em Deus. Eu quero concluir dizendo que Paulo escreve sobre paz, mas ele estava acorrentado.
mais uma vez citando o nosso amigo Neuber pela manhã. Ele falou de temer a Deus e viver a vida, Salomão falando isso. O Neuber falou assim, uma coisa é o Neuber falar, outra coisa é Salomão falar sobre isso. É o que eu falo aqui nessa noite. Uma coisa é o Renato, um mero mortal, falar. Outra coisa é Paulo, preso, sem saber se viveria ou se morreria, falar de alegria. No versículo 4, capítulo 4, versículo 4, tem a ordenança. Alegrem-se no Senhor. Paulo preso em um cenário de prisão, não sabendo se ia viver ou morrer. Alegrem-se do Senhor, motivando-nos a essa alegria. Paulo escreve sobre paz acorretado, e nós lemos sobre paz livres, mas inquietos. Paulo preso, falando de alegria. E nós aqui ouvindo sobre isso, livres, mas muitas vezes inquietos, com o nosso coração cheio de preocupação e ansiedade. A preocupação nasce quando tentamos governar o amanhã, ao invés de confiarmos totalmente em Deus. A batalha começa na mente. Pensamentos não submetidos a Cristo geram ansiedade. Eu quero que os irmãos gravem esse versículo. Amanhã é segunda-feira e nós estamos encerrando o ano de 2025. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é o Salmo 46, versículo 10. Quando eu e você acordamos amanhã e nos depararmos com o cenário que nos espera, de trabalho, de incerteza, de angústia, de preocupação. A palavra do Senhor diz assim, o salmista, Salmo 46, versículo 10. O Senhor diz a mim e a você nessa noite, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que nós temos tentado carregar sozinhos, que deveria estar nas mãos do nosso Deus? 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Tudo pode estar sem rumo, tudo pode estar desnorteado, mas o Senhor diz a mim e a você nessa noite, aquietai, sabei que eu sou Deus, eu sou soberano, eu tenho cuidado de vocês. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos, tem cuidado da nossa igreja, tem cuidado da nossa casa, tem cuidado da nossa família. Não tenha dúvida, o futuro que te preocupa já está nas mãos do Deus que te guarda. Sabe por quê, irmãos? Mateus 6,27. Quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um palmo à sua vida? Que confiemos na soberania de Deus, porque onde Deus governa, a ansiedade perde o poder. Onde Deus governa, a ansiedade perde o poder. Amém? Deus nos abençoe.